A maioria dos homens acredita que consegue identificar quando uma mulher está interessada. Eles esperam uma declaração óbvia, um elogio direto, um sinal impossível de ignorar. Mas mulheres raramente funcionam assim. Na verdade, muitas delas revelam exatamente o que sentem muito antes de dizer qualquer palavra. O problema é que esses sinais são discretos, tão discretos que passam despercebidos para quase todos os homens. E é exatamente por isso que alguns homens parecem sempre saber quando uma mulher está interessada, enquanto outros permanecem completamente perdidos. O mais curioso é que muitas mulheres nem percebem que estão enviando esses sinais, porque eles não surgem de forma consciente. Eles aparecem quando existe atração genuína. Quando existe curiosidade, quando existe desejo, o corpo começa a falar antes da boca. E quanto mais forte for a atração, mais difícil fica esconder isso. Hoje, você vai descobrir os 7 sinais mais poderosos da linguagem corporal feminina. E alguns deles são tão reveladores que, depois de aprender, você nunca mais vai conseguir deixar de notar. O primeiro sinal parece simples demais para ser importante, e talvez seja exatamente por isso que a maioria dos homens o ignora. Estou falando do cabelo. Quando uma mulher sente atração, uma das primeiras coisas que acontece é um aumento natural da atenção que ela dá à própria aparência. Sem perceber, ela começa a se ajustar. Ela quer parecer melhor, quer parecer mais atraente, quer causar uma impressão positiva. E isso normalmente aparece através de pequenos movimentos repetitivos. Ela passa os dedos pelos fios, arruma uma mecha atrás da orelha, move o cabelo para um lado e depois para o outro. Faz pequenos ajustes que parecem insignificantes quando observados isoladamente. Mas quando você começa a perceber o contexto, tudo muda, porque esses movimentos costumam acontecer justamente quando ela está prestando atenção em você, justamente quando você está falando, justamente quando existe uma conexão acontecendo. Naquele momento, agora imagine a seguinte situação. Você está conversando normalmente, não existe nada extraordinário acontecendo, nenhum assunto romântico, nenhuma declaração, nada. Mas toda vez que você fala, ela leva a mão até o cabelo. Alguns segundos depois, faz isso novamente e depois outra vez. A maioria dos homens interpreta isso como um hábito qualquer. Mas homens observadores entendem que a atração raramente aparece em grandes gestos. Ela quase sempre começa nos detalhes. Isso não significa que toda mulher que mexe no cabelo esteja apaixonada por você. Não é assim que funciona. O segredo está na repetição. O segredo está no conjunto dos sinais. Quando esse comportamento aparece junto de outros que você vai descobrir daqui a pouco, a probabilidade de existir interesse aumenta drasticamente. E esse é apenas o primeiro sinal, porque o segundo é ainda mais difícil de esconder. O segundo sinal está nos olhos. E os olhos possuem uma característica única. Eles são extremamente difíceis de controlar. Você pode controlar suas palavras, pode controlar sua postura, pode até controlar algumas expressões faciais, mas controlar completamente o olhar é outra história, porque os olhos sempre procuram aquilo que desperta interesse, sempre procuram aquilo que chama atenção. Uma mulher interessada olha para você de uma maneira diferente. Ela mantém o contato visual por mais tempo do que o necessário. Existe uma pequena pausa antes de desviar o olhar. Às vezes, ela sorri levemente enquanto isso acontece. Outras vezes, ela desvia os olhos e, alguns segundos depois, volta a olhar novamente. É como se uma parte dela estivesse constantemente tentando encontrar você dentro do ambiente. E existe um momento específico que muitos homens ignoram completamente. É quando você olha para ela e percebe que ela já estava olhando para você primeiro. Esse detalhe parece pequeno, mas diz muito,
porque significa que a atenção dela já estava direcionada para você antes mesmo de você perceber sua presença. E quando isso acontece repetidamente, dificilmente é coincidência. Pessoas observam aquilo que consideram importante. É uma regra simples do comportamento humano. E quando uma mulher continua encontrando motivos para olhar para você, mesmo sem necessidade, existe uma grande chance de que algo tenha despertado a curiosidade dela. Talvez seja sua personalidade, talvez seja sua confiança, talvez seja apenas atração. Mas seja qual for o motivo, o interesse já começou. O terceiro sinal está na direção do corpo dela. Parece algo insignificante, mas o corpo humano revela prioridades o tempo inteiro. Quando uma mulher está genuinamente interessada, ela tende a orientar o corpo na sua direção. Os ombros apontam para você, o tronco permanece voltado para você. Mesmo quando existem outras pessoas ao redor, existe uma tendência natural de manter você no centro da atenção física dela. E isso acontece porque o corpo costuma revelar aquilo que a mente tenta esconder. Observe qualquer conversa em grupo. Pessoas desinteressadas mudam constantemente de posição. O corpo acompanha o ambiente, mas quando existe atração, algo diferente acontece. Mesmo que ela esteja conversando com outras pessoas, você continua sendo ponto de referência. É como se uma parte dela permanecesse conectada a você durante toda a interação. E quanto mais tempo isso acontece, mais difícil fica argumentar que seja apenas coincidência. Existe um motivo psicológico para isso. O cérebro humano procura naturalmente aquilo que considera relevante. E quando alguém desperta nossa curiosidade, nossa atenção começa a se organizar ao redor dessa pessoa. Não é uma decisão consciente, é um processo automático. É por isso que tantas vezes o corpo entrega informações que as palavras ainda não tiveram coragem de revelar. O quarto sinal é um dos mais agradáveis de observar: o sorriso espontâneo. Não aquele sorriso educado que usamos por gentileza, não aquele sorriso automático que oferecemos para qualquer pessoa. Estou falando daquele sorriso que surge antes mesmo dela perceber. Aquele que aparece quando ela vê você chegando, quando seus olhos se encontram, ou quando você faz um comentário simples que nem era tão engraçado assim. A razão disso é simples. Quando alguém desperta emoções positivas dentro de nós, o cérebro cria associações. Sua presença passa a ser ligada a sensações agradáveis. E toda vez que essa pessoa aparece, essas emoções retornam automaticamente. É por isso que algumas mulheres parecem iluminar o rosto quando veem um homem que realmente desperta interesse nelas. E existe um detalhe que poucos homens percebem. O sorriso verdadeiro envolve muito mais do que os lábios. Ele aparece nos olhos, aparece nas expressões do rosto inteiro. É difícil fingir. E justamente por isso costuma ser um dos sinais mais confiáveis, porque quando a atração é real, a felicidade de estar perto daquela pessoa também costuma ser real. O quinto sinal é quando ela encontra pequenas desculpas para tocar você. Esse é um dos comportamentos mais reveladores da lista, porque o toque cria proximidade. E proximidade é algo que normalmente reservamos para pessoas com quem nos sentimos confortáveis. Quando uma mulher encontra motivos para reduzir essa distância física, vale a pena prestar atenção. Pode ser um toque rápido no braço durante uma risada, pode ser uma mão no ombro enquanto ela conta uma história, pode até ser um empurrão leve depois de uma brincadeira. O gesto em si não é o mais importante. O importante é que ela escolheu criar contato físico quando poderia facilmente ter mantido distância, e essa escolha raramente acontece sem motivo. Muitos homens acreditam que a atração sempre aparece através de palavras, mas a verdade é que o corpo costuma chegar primeiro, antes dos elogios, antes das declarações, antes de qualquer conversa mais profunda.
Pequenos toques começam a surgir naturalmente porque existe um desejo inconsciente de diminuir a distância entre duas pessoas. O sexto sinal é tão discreto que a maioria das pessoas nunca percebe. Os pés. Sim, os pés. Pode parecer estranho prestar atenção nisso, mas especialistas em linguagem corporal observam esse comportamento há décadas. Enquanto uma pessoa consegue controlar o rosto e até algumas expressões, os pés costumam continuar apontando para aquilo que realmente desperta interesse. Imagine uma mulher conversando em grupo. Existem várias pessoas ao redor. O assunto envolve todo mundo, mas os pés dela continuam direcionados para você. Esse detalhe pode parecer irrelevante, porém ele revela onde a atenção dela realmente está concentrada. E quanto mais inconsciente for um comportamento, mais honesta costuma ser a informação que ele transmite. É justamente por isso que muitos especialistas consideram os pés um dos sinais mais confiáveis da linguagem corporal. Eles não estão tentando impressionar ninguém, não estão seguindo uma estratégia. Eles simplesmente acompanham o foco natural do interesse. E quando esse foco permanece em você durante boa parte da interação, existe uma mensagem sendo enviada ali. O sétimo e último sinal é o mais poderoso de todos, porque ele não envolve apenas linguagem corporal, ele envolve investimento. Uma mulher interessada encontra motivos para continuar a interação. A conversa poderia terminar. O assunto já acabou. Existe uma oportunidade perfeita para seguir caminhos diferentes, mas ela continua ali. Ela faz mais uma pergunta. Conta mais uma história, traz outro assunto para a conversa, cria pequenas oportunidades para prolongar aquele momento. E isso acontece porque pessoas interessadas valorizam tempo. Quando alguém desperta nossa atenção, não procuramos desculpas para ir embora, procuramos desculpas para ficar um pouco mais. Talvez esse seja o sinal mais importante de toda a lista, porque ele exige esforço, exige intenção. Exige investimento emocional. Uma mulher pode sorrir por educação, pode olhar por curiosidade, pode até demonstrar alguns sinais isolados sem que exista algo mais profundo acontecendo. Mas quando ela começa a investir tempo de forma consistente, a história muda completamente. Agora você conhece os 7 sinais mais comuns que revelam quando uma mulher está interessada. Nenhum deles deve ser analisado isoladamente. O segredo está no conjunto. Quando vários desses comportamentos aparecem ao mesmo tempo, a mensagem se torna muito mais clara. E se você assistiu até aqui, comente a linguagem corporal, para eu saber quem realmente chegou ao final. Deixe um like, se inscreve no canal e prepare-se para o próximo vídeo, porque nele você vai descobrir os sinais que revelam quando uma mulher está pensando em você mesmo quando você não está por perto.